O Inter corre contra o tempo para anunciar reforços ainda nesta semana. Eu te explico o motivo desta corrida contra o tempo e os nomes na pauta da direção colorada que negociam e que podem chegar a qualquer momento. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz as últimas do mercado de transferências no Internacional, uma corrida contra o tempo e também os nomes que negociam e que o Inter tenta até agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br. Vai na KTO para brincar, para se divertir. O link tá na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para tu entrar lá e fazer o teu registro. Vai dar uma brincada e lembrando, jogue com responsabilidade porque o site é proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá. A gente precisa entender primeiro que o Inter está correndo contra o tempo. Por que o Inter está correndo contra o tempo, Lucas? Porque a janela fecha no dia 28 de fevereiro, tá? Então a gente está falando de 2 semanas e 3 dias. Aí tu ainda vai me perguntar, tá, Lucas, mas tem 2 semanas e 3 dias, não é muito, mas não é pouco. Por que correr contra o tempo? Porque para jogar no Campeonato Gaúcho, o Inter só pode inscrever jogadores até sexta-feira agora, dia 14, daqui 3 dias, porque no sábado o Inter recebe o Monson e vai ser toda a última rodada simultaneamente do Campeonato Gaúcho, tá? No sábado à tarde. E o Internacional tem até o último dia útil antes da última rodada, que é sexta-feira, porque a última rodada é no sábado, assim como todos os outros clubes. Para semifinais e final, não vai dar para inscrever jogadores a não ser goleiros caso tenha algum motivo de lesão no elenco. Que aconteceu com o Inter até ano passado, com a lesão do Ivan até no início do campeonato, ali tinha uma brecha para trocar também na lista de inscritos. Então tem até sexta-feira para inscrever jogadores para poderem jogar a última rodada e as fases finais, semifinal e final do Campeonato Gaúcho. Depois disso não vai dar para inscrever jogadores no Gauchão, mas a janela vai seguir aberta até o próximo dia 28 de fevereiro, lembrando que teve uma redução, né? A janela ia até março, geralmente, essa janela de verão aqui no Brasil, mas ela teve uma redução a pedido dos clubes na CBF para que a janela do meio do ano fosse maior que a do início do ano, porque muitas vezes os clubes europeus vêm no meio do ano, que é início de temporada, final e início de temporada para eles lá na Europa, e tiram os jogadores dos clubes brasileiros. E aí, como a janela era mais curta, não tinha tanto tempo para repor. Agora vai ter mais tempo para repor, e aí diminui a do início do ano. Dentro disso, eu quero falar sobre as 3 posições que o Inter busca no mercado, tá? Zagueiro, o Inter busca um zagueiro ainda, mesmo que o Vitor Gabriel esteja bem. Um lateral direito, o Bryan Aguirre não tem dado conta do recado, o Bruno Gomes só volta provavelmente no ano que vem, né? Teve uma lesão de cruzado anterior do joelho. E mais um atacante desde a saída do Alário, porque o Ricardo Matias está na seleção brasileira sub-20, tem só o Ener e o Borré, e mesmo depois que o Ricardo Matias voltar, o Ener e o Borré têm convocações. Quando os dois forem para a data FIFA, vai ter só o Ricardo Matias aqui. E é um garoto ainda. Então, por conta disso, zagueiro, lateral direito e atacante são os 3 movimentos que o Inter quer fazer até o dia 28, mas se puder correr contra o tempo e anunciar até sexta, melhor ainda. Vamos para os nomes, tá? Na zaga, 3 nomes que eu quero trazer aqui para vocês. Luizão, do West Ham, 22 anos. O Inter teve interesse nesse jogador, mas não era uma prioridade do mercado, tá? O Inter queria olhar um zagueiro mais firmado do que ele. É um zagueiro de 22 anos, surgiu muito bem no São Paulo, vai para a Inglaterra, para o West Ham, começa jogando e tendo oportunidades e depois, tecnicamente, não agradou por lá, não tem jogado. Foi pro time sub-20 do West Ham jogar o time B, no caso, que é o sub-20 deles, eles chamam de time B. Não deu certo por lá, quer voltar pro Brasil, ele queria vir pro Inter, mas o Inter não fez uma proposta oficial, até porque não era a prioridade o Luizão. O Inter via outros nomes como plano A, B, C, e o Luizão como uma opção. Tanto que teve contato, teve reunião com o empresário para saber o que queria, mas foi dito, ó, vou deixar esse teu nome de stand-by, porque a gente tem outros nomes que nos agradam mais no momento. Tanto que o staff do Luizão está dizendo que ele recebeu uma proposta recentemente, ele deve aceitar essa proposta, já que não evoluiu com o Inter. O Juninho, tá? Esse é o plano A. Hoje é o plano A, esse é o plano A do Internacional, zagueiro que trabalhou com o Roger no Bahia, surgiu no Curitiba muito bem, jogou no Palmeiras e tá lá no Midtjylland da Dinamarca. Qual que é o problema para liberar o Juninho? O Inter já fez 2 propostas, tá? A última chegou a 1 milhão
de euros pelo jogador, 6 milhões de reais, só que o Juninho é um jogador importante para o Midtjylland. Ele já foi titular, grande parte do período dele lá na Dinamarca ele era titular, só que agora ele virou reserva, só que ainda assim a janela fechou na Dinamarca e eles têm 4 zagueiros. E o Juninho é reserva do capitão, do Midtjylland, zagueiro que está lá há anos e que às vezes não fica à disposição, e aí joga o Juninho. Como a janela está fechada, os caras disseram pro Inter, ó, a não ser que tu faça uma proposta muito boa, 2 milhões e meio, 3 de euros, a gente não libera o Juninho porque a gente tem 4 zagueiros e não tem janela aberta. Se tivesse janela aberta, eles venderiam por 2, que era o pedido deles, 2 milhões e meio de euros, e aí buscavam outro zagueiro, só que a janela está fechada. Então isso é um impeditivo para fechar com o Juninho. O outro zagueiro foi o que surgiu nas últimas horas, que é o Jubal, de 31 anos, que surgiu no Vila Nova de Goiás, passou pelo Santos, e aí foi para o futebol português, rodou em vários clubes de Portugal, e foi em 2020, na pandemia, para o Auxerre, da França. Ele é titular e capitão por lá, tá? Inclusive, o Auxerre joga com 3 zagueiros, tá? E ele é o líbero, ele é o zagueiro central do time do Auxerre, e é bem difícil a liberação desse jogador por conta disso, tá? O Auxerre não vai querer perder esse atleta, mas o Inter e o jogador veem com bons olhos, tá? Pelo que eu ouvi, sim, o Inter fez um contato, não fez proposta, mas o atleta veria com bons olhos uma volta ao Brasil depois de tanto tempo lá no futebol europeu, porque ele tá na Europa desde 15 e 16 e ele tá no Auxerre desde 2020, tá? Esses são os 3 zagueiros de momento falados no bastidor do Inter. Para a lateral direita não surgiram tantos nomes, e eu não descarto a possibilidade do Inter ir com o Bryan Aguirre, tá? Até a janela do meio do ano. E aí, se der errado até meio do ano, daí busca com mais força um lateral direito no meio da temporada. Agora, o nome que se ouviu foi do Pedro Milans, tá? 22 anos, virou reserva no Peñarol, lateral direito que estava no Botafogo, uruguaio, voltou para o Peñarol e se tornou titular por lá. O Pedro Milans foi importante na Libertadores do ano passado no Peñarol, que eles caíram nas semifinais, inclusive pro Botafogo, e agora ele virou reserva no Peñarol, e é um jogador que interessou ao Inter, teve uma sondagem ao seu empresário e ao atleta, mas não evoluiu para uma proposta. Repito, não descarto o Inter não contratar lateral direito até o dia 28 e com o Aguirre até pelo menos meio do ano. Do meio para frente, tá? O volante que o Inter olhou. Irala, 20 anos, São Lourenço, cara, já reagi a lances dele aqui no canal, é só procurar. Um dos últimos vídeos aqui do canal, eu reagi aos lances dele e trouxe detalhes da proposta que o Inter fez pro Elian Irala, 20 anos, do São Lourenço. O Inter fez uma proposta de 4 milhões de dólares, que até o momento não foi aceita. O São Lourenço queria, neste momento, um valor ali na casa dos 5, tá? 5 milhões de dólares. Só que eles acreditam, e o empresário dele é o mesmo do Bernabé, e ele tem dado essa resposta para a imprensa, que se o Irala ficar mais 6 meses lá, até o meio desse ano, ele pode se valorizar e valer até 8 milhões de dólares. O Brighton, da Inglaterra, está interessado nesse jogador também, além do Inter, tá? O Inter, inclusive, além da proposta, com o jogador teve um avanço, tá? O jogador gostou da possibilidade de vir jogar no Brasil. Ele gostou dessa possibilidade de vir para o Inter, mas até o momento não teve avanço por conta dos valores e porque o São Lourenço pode até ficar com ele por mais 6 meses. E em relação ao ataque, o nome que surgiu foi o do Brenner, que é um nome que o Inter já tentou quando estava no Cincinnati, na Major League Soccer nos Estados Unidos. É um atacante que surgiu muito bem, ele não é aquele centroavante cravadão só na área, ele também gosta de sair para os lados, pode jogar até às vezes aberto pelo lado, como um segundo atacante que entra, pisa na área. Surge no São Paulo muito bem, lá em 2018, 2019. Ele vai muito bem com o Diniz, né, lá no São Paulo. E aí ele vai para os Estados Unidos e agora ele está na Udinese da Itália. O Inter de novo voltou a demonstrar interesse no atacante Brenner, que está com 25 anos. Ele não é titular absoluto, ele foi titular em alguns jogos, em outros saiu do banco, tem bons números, tá? Bom número de gols e de assistências, e é um jogador que mais uma vez interessa ao Inter e pode ser um atacante que o Inter vai fazer uma proposta nos próximos dias. O que tu acha desses nomes? Algum te agrada, algum não te agrada? Deixa aqui nos comentários e deixa a tua opinião. Tem outro nome que tu gostaria de ver no Inter? Deixa aqui nos comentários. E deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima!